Olá, boa tarde. Hoje é dia 24 de janeiro de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários, aqui pela Infomoney TV, ao vivo, hein? Hoje quinta-feira, você deve estar habituado, normalmente esse programa é de sexta-feira, mas amanhã é feriado aqui na capital de São Paulo, então a gente antecipou para não ficar uma semana sem programa, né? E hoje eu vou conversar com a Joana Matos. Você já conhece a Joana Matos, já veio aqui várias vezes. Ela é head de avaliação e consultoria lá na Newmark, e vem dar um olhar micro do mercado de escritórios de alto padrão. A gente fala sempre, você está habituado a ouvir assim, olha, o prédio é classe A, é classe B e tal. Mas se eu tiver 10 prédios classe A, eles são todos iguais? A Joana teve essa dúvida há pouco tempo e resolveu ir a campo e fazer um levantamento que você vai acompanhar aqui, um trabalho fantástico, as diferenças, o que classifica um prédio mesmo, o que diferencia um prédio de outro, dois prédios de altíssimo padrão, mas o que faz um deles ser melhor do que o outro e o que isso reflete na precificação. E aí depois você vai comparar com os dos seus fundos imobiliários. Já, depois dos fatos relevantes, dos destaques, a gente começa essa conversa. Então deixa eu já falar dos fatos da semana, foram poucos, ó. Na sua tela, dia 18 de janeiro, o AESAPAR, o AEFI 11, que é administrado pela Rio Bravo, divulgou que celebrou um memorando de entendimentos com a Croton Educacional para fazer uma permuta dos 2 terrenos que o fundo tem por 2 imóveis já prontos, operantes, que a Croton utiliza. Então não tem muitos detalhes ainda, porque é uma conversa inicial, ainda vai passar por aquele período de diligência, e se aprovado, a administradora vai fazer uma consulta formalizada, como se fosse uma assembleia geral da qual você vota na sua casa. Você é o cotista do fundo e você precisa decidir sobre isso. Então vai chegar aí uma consulta explicando todos os detalhes da operação e é você quem vai decidir se o fundo pode ou não fazer isso. Quando tiver mais detalhes, certamente eles vão divulgar e a gente vai trazer aqui. Dia 21, o Red Top FOF 3, o HFOF 11, que é um dos fundos de fundos da Red Investments, anunciou uma nova emissão de cotas, a terceira delas. Essa emissão é restrita, tá? É uma emissão 476, como se fala no mercado. É só para investidores profissionais. Se você não é um profissional de fato, um gestor de fundo de pensão, você teria que ser uma pessoa física que assinasse um termo dizendo que tem 10 milhões de reais em investimentos. Se não é o seu caso, você não vai participar dessa oferta, exceto se você já é cotista do fundo, vai ser conferido a você o direito de preferência. E aí tanto faz com qualquer valor, é seu direito como cotista ter preferência. Você vai receber 55% da sua posição atual, direitos de comprar 55% a mais da sua posição atual. O valor da subscrição é 95,76, vai ter custos incluídos no preço final de R$ 1,68. Então no total as novas cotas sairão por R$ 97,44. Eram esses os fatos relevantes. Destaques da semana: B3 divulgou o boletim do mercado imobiliário com dados fechados de dezembro. Olha como foi o ano, olha quantas emissões. Foram 40 emissões durante 2018, só de ofertas públicas mesmo. Agora, eu acabei de falar da instrução CVM 476, esse dado é das instruções CVM 400, ofertas destinadas a qualquer investidor sem nenhum tipo de restrição. 11,2 bilhões ao longo do ano. Com isso o mercado cresce, olha lá o número de fundos. Eram 138 em 2017, fechamos 2018 com 168 listados. Ao total dos registrados na CVM, 409. Também como consequência disso, olha o número de investidores, passamos os 200 mil investidores, são 205.153 investidores em fundos de investimento imobiliário. O trabalho vai surgindo efeito, as pessoas vão conhecendo o produto e vai crescer, tenho certeza. Por fim, rapidamente, beabá dos fundos imobiliários, aqueles conceitos que eu estou trazendo toda semana. O que é um contrato atípico, um contrato típico, qual a diferença entre eles? Tem um vídeo, procura aí, tem um vídeo logo do começo desse programa, eu fiz um programa inteirinho só explicando isso. Mas basicamente, contrato típico, ele costuma ter um prazo menor, normalmente 5 anos, mas não é isso que diz se ele é típico ou não. O que diz é que ele prevê no terceiro ano uma revisional do preço e no quinto ano ele termina. Caso alguém queira sair antes, o inquilino queira sair antes, ele paga uma multa, que é uma multa contratual que não costuma ser muito grande. Isso de uma maneira bem resumida. E um atípico
ele tende a ter prazos maiores, mas não é o prazo que mostra a tipicidade. O que faz dele diferente é ele não tem essa ação revisional e a multa costuma ser o valor presente de todos os aluguéis que faltam. Então imagina um contrato de 10 anos que o inquilino queira sair no terceiro ano, ele tem que pagar de multa todos os 7 anos que faltam para vencer o contrato. Assista o programa, você vai ver com bastante detalhe essas diferenças. Corretagem, o que é corretagem? Para comprar e vender seus fundos, você precisa de uma corretora de valores e ela cobra corretagem sobre essas operações. No entanto, hoje em dia, várias corretoras já não cobram corretagem para quem opera fundo imobiliário. A XP, por exemplo, não cobra, a Clear não cobra e outras várias no mercado. Cotista é você, é a pessoa física ou pessoa jurídica que tem cotas do fundo e é, portanto, o detentor do patrimônio do fundo, né? Você é dono do fundo e o fundo é dono dos ativos. Quer ver todos os conceitos? Baixe o Guia de Investimento em Fundos Imobiliários, é um e-book gratuito que eu escrevi, o endereço está aí na sua tela. E quer conhecer mesmo esse mercado? Quer aprender a investir com tranquilidade e consciência? Faça o curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Encontre o curso na página do Infomoney, busque os cursos, pode fazer com tranquilidade, que é um curso muito bem recomendado por todos que já fizeram. Muito bem, me encontre por aí, bata um papo, mande sua opinião e vamos bater um papo agora com a Joana Matos, que está aqui pronta para trazer dados importantíssimos para a gente. Chega de eu falar, Joana, eu quero te ouvir. Tudo bom? Mais uma vez, obrigada por me receber aqui de novo. Por vir trazer tanto conhecimento para a gente. Eu vou preparando a sua apresentação, mas explica isso que eu falei na abertura, foi correto? Sim. De repente você falou, bom, tem um monte de AAA aqui, o que diferencia um do outro, né? Eu acho que é uma pergunta muito pertinente agora para o momento de mercado, que está todo mundo, né, já vendo uma melhora aí no cenário. E como que a gente posiciona, né, o valor do ativo no mercado? Quais são as variáveis que a gente estuda, né? Aí eu trouxe um exemplo de um trabalho que a gente fez, na verdade esse trabalho se multiplicou porque ele teve um resultado muito bom, onde a gente analisou profundamente a variável de padrão, que é a variável onde você determina o acabamento, as especificações técnicas, o que o prédio tem que ele se diferencia do outro para ter um valor um pouco mais alto do que o outro, né? Então, na avaliação a gente tem a nossa homogeneização, né, que é onde a gente trata as diferentes características, então a localização, o padrão, a idade do imóvel. E aí, dentro desses padrões, a gente vai colocando notas, né? A depreciação a gente tem uma fórmula, né, que é previsto em norma. O fator de padrão a gente tenta fundamentar da melhor forma possível, assim como a localização. Mas são alguns fatores que têm um pouco de subjetividade, né? Que vai muito do conhecimento do avaliador. Por isso que a gente fala que é muito importante que quem esteja fazendo a avaliação tenha experiência, tenha conhecimento de mercado, tenha mecanismos dentro da empresa para suprir ele com uma informação correta, né? E aí você buscou tirar essa subjetividade o máximo possível. Isso, né? A gente trouxe a variável padrão porque foi uma situação em que a gente estava com um prédio onde tinham todos eles dentro da mesma classificação, que a gente tem a classificação A, B e C, né? Então todos eles eram AAAs, eram de altíssimo padrão, todos na mesma localização com muito pequenas diferenças, né? E aí a questão, né, por que esse está pedindo X e esse está pedindo X mais 2, esse está pedindo X mais 4? Né? Como que eu posiciono o meu ativo? Porque nessa situação eles tinham recebido uma oferta, né, de um possível ocupante, e aí estavam na negociação e aí vieram com outras informações no mercado para poder baixar o preço do que ele estava pedindo, né? No final das contas, depois que a gente fez toda essa fundamentação que a gente vai explicar agora, esse valor de avaliação até que o proprietário
esperava, ele aumentou de 10% a 15%. Nossa, que interessante. O valor da expectativa, né? Porque o que eu já falei até em outros programas, enfim, nas apresentações de mercado que a gente faz lá na Newmark. Quando a gente está saindo de um período de crise muito forte, a sensação, né, para a gente que está dentro do escritório, a gente sabe que dá para puxar um pouco aqui, que dá para dar um pouco mais de desconto, mas nem sempre os proprietários e quem está ocupando tem essa sensação, tem essa informação tão esmiuçada que possa arriscar um pouco mais. Né? Por isso que a gente recomenda, vai fazer uma renegociação, chama uma consultoria especializada, precisa fazer uma compra, né? Contrata uma avaliação para entender como é que está o mercado, né? A gente faz muito esse trabalho de análise de mercado para posicionar o ativo, né? Saber como que vai ser o fluxo dele, né? Dali para frente até 10 anos. Né? Antes de você mostrar esses dados em detalhes, mas assim, brevemente, de uma forma intuitiva, posso dizer que o padrão dos imóveis de São Paulo e do Rio de Janeiro também, com as novas entregas, melhorou bastante. Né? Sim, sim. Talvez esse trabalho que você fez não fosse tão importante há 5, 6, 7 anos atrás, porque os imóveis eram... Né? Aí veio uma entrega muito grande, mas entrega de imóveis de um padrão totalmente diferente do que a gente já tinha. Né? Além do padrão, Arthur, nesses últimos anos apareceram elementos dentro do condomínio de prédios que a gente não pensava, por exemplo, um bicicletário, né? Ele tem que ter um vestiário para esse usuário, um dos prédios tem uma horta sustentável dentro, porque ele gera ele faz toda reciclagem dos resíduos, isso, gerenciamento de resíduos que a gente fala, né? Então ele cria o adubo para pôr nessa horta, enfim, inclusive os usuários podem usar isso, pegar isso de graça, não é cobrado, né? A gente viu em alguns prédios uma lavanderia automática, que é como se fosse um locker, você coloca a sua roupa lá, com um aplicativo, eles vêm, pegam a sua roupa, limpam, e no dia seguinte você vai lá e pega no armário. Então, é engraçado, porque é legal, porque tem muita inovação, né? Eu acho que para não virar commodity, para não ter aquela coisa de, o que é prédio de escritório? É piso elevado, é forro, é ar-condicionado, e quanto que eu vou ter de elevador? Não, tem uma série de outras coisas também que você pode trazer para o usuário e que isso agrega valor. E quando você fala de sustentabilidade, tem empresas que colocam no seu compliance que ela tem que ser sustentável não só na sua prática, mas nos prédios que ela ocupa e tudo mais. Né? Então isso... Eu posso ter um prédio que seja o único a receber determinadas empresas mundiais, né? Sim, com certeza. Então, hoje o mundo tá mudando um pouco a visão dele de como ocupar, como se relacionar, né? E eu acho que isso tem que conversar com a arquitetura, né? Isso tem que conversar com o mercado também, né? A arquiteta, lembrando das suas origens, né? A Joana é arquiteta. Vamos mostrar esse trabalho que é muito legal? Começa, explica pra gente. Tá, esse slide é mais para ilustrar, tá? Mais ou menos quais são as visões que a gente tem, então um percentual aí de relevância para cada um deles. Isso pode alterar de acordo com o ativo, de acordo com a situação de mercado, enfim, às vezes uma variável é um pouco mais relevante do que a outra, né? É só isso aí, por isso que eu coloquei esse sample aí, porque realmente é uma amostra só para ilustrar, tá? Quando você assina um laudo dizendo tal imóvel vale tanto, é porque de uma forma ampla você viu não só o imóvel, mas a localização dele, a oferta que tem na região, o fluxo de caixa. Então, no fluxo de caixa, a gente vai olhar se ele tiver alugado o contrato, quem é o inquilino, quanto tempo ele vai ficar, se é um inquilino que tem um potencial de honrar aquele contrato. Então, tudo isso a gente leva em consideração para medir a qualidade, para colocar mais risco ou menos risco numa taxa de desconto, por exemplo, né?
Dados de mercado também são muito importantes. Então, por exemplo, antes do período de crise, em 2008, 2012, a gente olhava para frente e via que tinha uma perspectiva de novo estoque muito grande. Então, isso retrair um pouco as nossas premissas a longo prazo. Agora não, agora é um cenário diferente, né? Então a gente vê que não vai ter entrega, que as taxas de vacância já estão estáveis para baixo, né? E aí isso também traz um pouco mais de segurança para a gente ter premissas um pouco mais otimistas, né, para frente, né? Especificações técnicas do prédio, que é isso que a gente vai entrar agora com um pouco mais de detalhe. Então, nesse caso específico, né, a gente levantou aí todas as questões técnicas do prédio, né? Então, forro, o piso, o ar-condicionado, o gerador, né, toda a parte de número de elevadores, enfim. E além disso, a gente verificou outras coisas também, a parte de sustentabilidade, o estacionamento, né, o que teria de melhorias no estacionamento e os amenities, né, que os amenities a gente classifica, por exemplo, tinha um dos prédios que tinha uma alameda de serviços. Então ele tinha engraxate, ele tinha um massagista, ele tinha um manicure. São essas coisinhas, né, esses mimos, né, que o proprietário pode implantar no prédio dele para ajudar um pouco o usuário, enfim, né? Hoje na correria do dia a dia, às vezes você não tem tempo para fazer uma unha, às vezes você desce e você já tem um serviço lá. E aí eu tenho uma empresa e estou buscando talentos, o diferencial para eu conseguir contratar uma pessoa que eu queria muito pode ser o prédio que a minha empresa ocupa. Isso a gente tem escutado bastante, sabia? A atração das pessoas... muitas empresas estão procurando esse tipo de prédio porque hoje os profissionais que eles buscam, eles olham para esse tipo de coisa. O que eu vou ter no prédio? Exato. Qual vai ser o ambiente que eu vou ter de escritório? Né? Diferente da gente que veio naquele formato de escritório, trabalho é trabalho. A gente entra no escritório, trabalha e vai embora. Né? Hoje tem que ser uma experiência. Né? Então, essas coisas fazem diferença, sim. E tem empresa pensando em inovação o tempo todo, em usar o blockchain, a inteligência artificial, e não olhou para o mais básico, que é o espaço que ela ocupa, que é o imóvel que ela ocupa, né? Sim, mas acho que isso tem mudado, assim, nas vistorias que eu tenho feito no ano passado, principalmente, eu vi bastante diferença na forma de ocupação dos escritórios. Eu achei muito legal, né? Por ser arquiteta, também gosto de inovação, essas coisas, e achei muito interessante a forma como eles estão alterando, né, esse formato. Não tem mais aquela mesa fechada, já é um escritório mais aberto, tem uma sala com sofá que você pode levar seu computador para trabalhar lá. Eu acho que isso cria, né, até no próprio funcionário, ele tem aquela sensação de que ele faz parte daquilo, né? Ele não é só uma peça. Sim, né? Estão pensando em mim, né? E nesses itens que você estava falando, inclusive dos elevadores em relação à população do prédio. Isso, a gente calculou para os prédios, né, de acordo com o racional que a gente tem de uma pessoa por 7 metros quadrados, uma pessoa por 10, isso vai depender um pouco do padrão, né, de ocupação, e a gente criou índices para alguns itens, por exemplo, os elevadores, quantos ocupantes tem por elevador, o mesmo para vaga, que isso já é usado, quantos metros quadrados por vaga quantas vagas por metro quadrado que você tem no prédio. Para o ar-condicionado também, o potencial do ar-condicionado, geradores, como que é o gerador, se ele é a gás, se ele é diesel, a forma as máquinas de ar-condicionado, como que se ela é mais sustentável, menos, mais eficiente, enfim. Isso tudo vocês levantaram em campo mesmo, visitando prédio por prédio? A gente visitou todos os prédios. Todos os prédios. Foi um trabalho grande, sim. Muito aprendizado. E aí, no final das contas, a gente chegou aí a 92 itens que foram levantados só de questões técnicas do prédio.
dos prédios, né? E aí foram 13 categorias e dentro dessas categorias, aí somando tudo, a gente tem 92. Dentro dessas categorias a gente colocou um peso, então se ele possuía aquela característica ou não, se ele tivesse, se era superior, inferior, similar, e aí a gente foi colocando pesos para essas coisas. Na verdade não foram pesos, se ele tem, se ele não tem, né? Se ele tiver, é uma nota acima, uma nota abaixo, se for inferior ou superior. Que é esse exemplo que está na tela, para quem está assistindo, eu teria lá 5, 6 prédios diferentes. Qualidade, digamos, eles são todos... Sim, o ideal é que aqui você consiga isolar uma variável. Então, o que a gente pegou foram prédios da mesma classificação e com a mesma região. Perfeito. Tá? Porque, por exemplo, a gente foi questionado até porque existia um prédio melhor, só que ele estava com uma localização diferente. Isso já não ajuda um pouco, não ajuda nada nessa análise. Então tem que ser uma coisa focada para aquela região. Então você precisa estar com a amostra mais homogênea possível, que a gente fala, né? Perfeito. E ter, para desempatar, você abre essa variável. Se eu tenho um imóvel hoje e sei que ele está ficando meio desatualizado, eu poderia contratar a consultoria para pensar o que eu faço no meu retrofit. Claro, né? Isso a gente faz, sim. Com esse trabalho, inclusive, o próprio cliente pediu para que a gente indicasse para ele o que não tinha no prédio dele, porque ele ia colocar. Muito bom. Então é um trabalho legal porque você tem a chance de recolocar o seu prédio no mercado. Isso. Né? Se forem coisas que realmente sejam possíveis de se colocar, eu acho que é super válido. Muito bom. Né? E aí dá uma planilhinha pequenininha, que nem essa aqui, né? A gente só coloquei essa planilha só para ilustrar aí, porque é um trabalho bem profundo, né, de análise, enfim, é um trabalho demorado. São todos aqueles 92 itens, cada um com cada categoria atribuído um peso e tem praticamente uma média ponderada para diferenciar um prédio do outro. Isso. Aí no próximo slide, que é onde a gente tem aí as categorias e o peso de cada uma delas, onde a gente consegue chegar aí num percentual de padrão, né? Que aí vai mostrando o que um é melhor do que o outro comparado com o que a gente está estudando, né? Depois aqui tem o histórico do empreendimento. Além disso, né, porque não é só isso que a gente coloca lá no nosso estudo. Além disso, a gente estuda o histórico do prédio, então o que ele teve de vacância, qual foi o desempenho dele no mercado, os preços pedidos, o que ele consegue de negociação. Tudo isso é considerado na nossa análise. Ou seja, quando tem lá um laudo de avaliação com aquela projeção de 10 anos, mais um preço de saída, aquilo não caiu do céu, não. Vem de um trabalho muito grande de posicionamento. Na verdade, esse trabalho mais focado dessa forma, aberto dessa forma, ele é um trabalho específico, né? Ele foi desenhado para isso. Claro que essa análise toda é feita, né, dentro de casa de uma forma mais simplificada, porque senão também a gente não consegue encontrar aí o prazo que o cliente precisa, né, e a qualidade que a gente quer dar ao trabalho. E foi uma questão específica porque o cliente queria posicionar o prédio dele no mercado, ele queria realmente provar o que ele estava, quanto que ele poderia cobrar por aquele espaço. E isso agora é um trabalho que pode ser replicado, né? Depois você trouxe alguns dados aqui de mercado, né? Comparando... Isso aí é uma das análises que pode ser feita também, porque a gente analisa o que está qual é a projeção desse mercado para os próximos anos, levando em consideração novo estoque e histórico de absorção, tá? E aí a gente isola a região onde o imóvel está para ver qual que é o desempenho dela em relação ao resto do mercado. Né? Então é mais um fator que a gente pode fundamentar a nossa opinião.
Então, nesse caso, por exemplo, a Faria Lima tem um desempenho muito melhor para os próximos anos do que o resto do mercado. E esse slide, esses dados não são exemplos, esses dados são reais? São reais, eles estão com o terceiro TRI ainda, se eu não me engano, tá? Porque como a gente ainda está fechando a apresentação do quarto, eu trouxe mais para ilustrar como que é feito como é que é feita a análise. Mas então só se espera novo estoque na Faria Lima a partir de 2021? Isso, a partir de 2021. E aí, como a gente tem a demanda reprimida, por mais que esse prédio, que é um prédio grande que vai sair na Faria Lima, mas com a demanda reprimida, a vacância ainda vai continuar em níveis a gente chama de desequilíbrio, né? Em nível mais aquecido de mercado. Provavelmente o prédio vai ser logo ocupado, vai ser logo absorvido. É o que a gente espera. E acima, a todas as regiões Prime, vai tendo entrega, né? 19 tem um pouco de entrega, 20 mas a entrega é decrescente. Ou seja, sim. A ideia de que o ciclo virou e que os preços devem apresentar recuperação continua válida. Né? Tanto é que 2018 teve uma entrega importante, que foi mais ou menos 300 mil metros quadrados, tá? Eu tenho até o número mais focado, mas é em torno disso. Mas para os próximos anos já mingua isso. Né? E para prédio AAA, por exemplo, não tem mais entrega. Vai ter entrega na Faria Lima em 2021. Tem coisas para sair na Shukri Zaidan para mais um pouco para frente, né? Que são outras torres. Mas, de forma geral, aquele volume enorme que a gente tinha não vai acontecer, não, nos próximos 3 anos, 4 anos. Boa notícia para o investidor de fundo imobiliário e para o mercado imobiliário em geral, né? Que é o que o Gustavo falou, que até você comentou no programa passado. Realmente, quando você analisa a fundo, você analisa para frente, né? O que você vai ter para frente. Da mesma forma, a avaliação de imóveis para um imóvel dentro de um fundo também tem que ser para frente, para trás e para frente, né? A gente olha tanto o histórico quanto projeções também, porque se eu olho o momento estático, hoje, como é que está o imóvel, talvez eu coloque um peso muito grande. Se o mercado está muito aquecido ou se o mercado está muito depreciado, pode ser que eu desvalorize o imóvel ou valorize demais para um momento que não vai se perpetuar. Né? O imóvel é um investimento de longo prazo. Eu preciso olhar premissas de longo prazo também. Né? Exato. Agora tem um último dado que ela trouxe aqui, que estou feliz que eu vou mostrar isso para você. A gente fala do ciclo do mercado imobiliário desde quando esse programa começou, e normalmente você vê lá o ciclo ou de uma forma muito genérica, ou como na semana passada o Jadson mostrou, também foi super legal aquele gráfico, o ciclo por cidades no mundo, né? Sim. As cidades que já estão lá muito aquecidas, as cidades que estão em recuperação. São Paulo estava em recuperação, Rio de Janeiro um pouco mais atrasado. A Joana trouxe esse olhar dos ciclos. Eu vou deixar ela mostrar, vai. Pode pôr na tela. A gente pegou, na verdade, aquela projeção que a gente mostrou no outro slide de novo estoque, vacância e absorção. E aí a gente posicionou dentro do ciclo, né, cada região onde que ela está. Aí nesse gráfico está faltando a Barra Funda e a Chácara Santo Antônio, que elas estariam mais ali no ciclo de mercado onde você tem super oferta, né? As taxas de vacância tão altas, em torno de 30%, né? Aí a gente tem Berrini... Barra Funda e Chácara Santo Antônio estariam nessa fase do ciclo aqui. Na verdade eu falaria entre o azul claro e o verde, tá? Marginal e Marginal Sul, que tem até a Marginal Sul está com 57% de vacância, é um dado alto. Mas falando, a gente tem que ver também o tamanho do mercado, porque às vezes tem 3, 4 prédios, e aí se um prédio está vazio, 50% do mercado, e aí isso, dados percentuais também, a gente precisa olhar tanto o dado percentual quanto o dado absoluto também, né? E o que a gente está vendo aí
de aquecimento de mercado, JK, Itaim, Vila Olímpia, que já estão com vacâncias aí abaixo de 10%, mesmo os Jardins, tá? O Jardins está com 6%, mas vai ter uma entrega agora, então acho que vai subir um pouco isso, por isso que ele não está posicionado junto com o JK e Itaim. A Paulista, que está menos de 10% também, né? E assim, são... Todos esses mercados que a gente falou, Itaim, JK, Paulista, não tem muito terreno, não tem muito para onde crescer, né? Então são mercados que vão ficar aquecidos mais rapidamente, né? Então, apesar deles aparecerem aqui nessa virada, né, de alta para começar um declínio de preços, mas tem aqui de 5 a 10 anos, né, que você colocou no meio. Não é que os preços começam a cair agora, eles têm um tempo aí não, de na verdade, até assim, valorização, talvez. Esse ciclo, a parte roxa seria a demanda aquecida, que é onde os preços sobem. Então, certo. A gente está esperando ainda que os preços comecem a subir e voltar aos patamares que eram anteriores. Não quer dizer que está ali no roxo que vai cair, tá? Ainda tem a fase azul escura, que é a fase de desenvolvimento, certo. Que é aquela fase ainda que o mercado está aquecido, porque ainda porque as taxas de vacância desceram muito, mas os prédios ainda não ficaram prontos. Então ainda esse preço ainda fica em patamar mais alto. Super oferta, que é o azul mais claro, que é onde esses prédios ficaram prontos, já vieram ao mercado e aí começam a impactar o preço, aí a vacância sobe, né? Então é isso que a gente está enxergando ainda. São localizações que já estão com vacâncias baixas, mas elas ainda não atingiram médias de mercado como a gente tinha antes de valores pedidos. Certo. Tá? A gente acredita que daqui a um ano isso tudo vai depender da economia, vai depender de como que a gente vai levar esse ano, se as reformas vão ser feitas, se o Brasil vai voltar a crescer, enfim, todas essas coisas. A demanda, mas a oferta que dá para mapear muito bem, ela já é decrescente e pouco relevante nessas principais regiões. Se a gente for levar só em consideração oferta e vacância, a gente já diria que o preço poderia subir, né? Mas não é só isso, né? A gente precisa do cenário macroeconômico também ajudando. Que vai dar o ritmo da demanda, do quanto as pessoas querem expandir, ouvir novas empresas que vêm investir no Brasil, precisam de bons escritórios. Sim, mas a gente já tem escutado nas reuniões e até algumas empresas se movimentando, aumentando o espaço. Né? Então isso é positivo. Eu acho que a vinda também de outros segmentos de mercado também ajudaram bastante nessa absorção. E a gente, ninguém esperava que fosse existir, por exemplo, esse segmento de coworking quando começou a crise. E ajudou bastante, né? Absorveu bastante coisa. E, o mercado vai se moldando, vai trazendo novidade. Eu acho que a gente está numa fase de realmente inovar, trazer coisas novas para o mercado. Então eu acredito que para os próximos anos, que às vezes o que eu tenho lido em algumas reportagens, as crianças que nascem hoje, os empregos que elas vão ocupar nem existem ainda. Né? Então, e muitas coisas do que a gente conhece hoje não vão existir daqui a 5, 10 anos. A velocidade de inovação está muito grande. Né? Então, a gente tem que ter assim, um olhar um pouco mais otimista para o mercado e apostar, acreditar, né, que as coisas vão dar certo. Apesar disso, como eu sempre falo, não existe negócio sem imóvel. Os negócios podem mudar, mas eles vão sempre demandar um imóvel. Sim. De tal forma que um imóvel sempre encontra a sua vocação. Sim. Um imóvel que hoje não tem mais uso, depois de um retrofit, ele vai ter utilidade para talvez para uma atividade que nem existia antes. O que a gente conversa no escritório, né? Às vezes, tem reunião de tal cliente, eu vou, né? Mas lá não tem a carteira, por exemplo, de imóveis para avaliar. Ele falou assim, mas ele ocupa o imóvel? Ocupa, então lá tem trabalho. Isso aí. Então, a gente precisa de imóvel para tudo, né? Excelente, Joana, parabéns pelo trabalho. Tenho certeza que você que assistiu gostou muito. Assiste de novo, vai ver nos detalhes,
porque tem tanto detalhe aqui que merece que a gente assista com atenção. Obrigado, parabéns por mais essa. Para você também, ó, grande abraço, aproveite o fim de semana. Para quem é de São Paulo, aproveite o feriado. A gente se vê na próxima sexta-feira. Grande abraço.